Fala galera do primeiro ano do ensino médio, espero que esteja tudo bem com vocês, esteja tudo certinho. Eu vou começar hoje equações exponenciais lá na página 64, se eu não estou enganado é a última matéria de matemática dessa nossa apostila. Semana que vem começamos a outra apostila, tá bom? Inequações exponenciais. Primeiro vamos lá, vamos falar novamente o que significa uma inequação, tá? Inequação é quando aparecem sinais de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Um desses quatro símbolos aqui, que a gente chama também de desigualdade, tá? Algumas obras, alguns livros de matemática falam até que o diferente também faz parte de inequação, o símbolo de diferente. Porque a equação aparece o sinal de igual. Então a diferença básica entre equação e inequação é essa. O processo de resolução é praticamente idêntico. Guardadas algumas diferenças em algumas situações, mas o processo de resolução é praticamente o mesmo, tá? Então vamos lá. Inequações exponenciais. O Código de Trânsito Brasileiro determina que uma pessoa comete crime se dirigir com quantidade de álcool no sangue igual ou superior a 60 mg por litro de sangue, equivalente a 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões no teste do bafômetro. As penas previstas são detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Quem ultrapassa esse limite coloca em risco não apenas a própria vida, mas a vida de várias pessoas, na maioria das vezes inocentes. Considere que um teste de alcoolemia que mostra a quantidade de álcool no sangue detectou a presença de 240 mg de álcool por litro de sangue em uma pessoa. A quantidade de álcool em miligramas por litro de sangue dessa pessoa é dada pela função quantidade em função do tempo é igual a 240 que multiplica meio elevado a 0,5 vezes t. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu havia comentado com vocês. Exercício que aparece a fração meio é um exercício de meia-vida, tá? Apareceu a fração meio, envolve meia-vida. Guardem sempre isso, tá bom? Bom, no qual t é o tempo em horas, decorrido desde o momento em que ela parou de beber. Qual o tempo necessário para que a quantidade de álcool no sangue seja 60 mg por litro? O que eu vou fazer? Isso é uma equação exponencial. Eu quero que a quantidade seja 60 mg por litro. É igual a 240, que multiplica meio, elevado a 0,5t. 240 está multiplicando a fração meio, ele passa para cá dividindo. 60 dividido por 240 é igual a meio, elevado a 0,5t. Cancela o 0, 6 sobre 24 vai dar a fração 1/4. É igual a meio, elevado a 0,5t. Vou transformar a fração 1/4 numa fração meio. É meio ao quadrado, igual a meio, elevado a 0,5t. As bases são iguais, vou pegar os expoentes, tá? 2 é igual a 0,5t. 2 igual a 0,5t. 2 dividido por 0,5 é igual a t. Dividindo 2 por 0,5, eu vou acrescentar o mesmo número de casas depois da vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, ou seja, com o tempo de 4 horas, a quantidade de álcool no sangue dessa pessoa diminui de 240 miligramas para 60 miligramas. Tá? Então, é uma redução aí durante o período de 4 horas, tá? Então quer dizer que quem bebeu bastante
e está com 240 miligramas de álcool no sangue, precisa esperar 4 horas para pegar no volante e não ser multado, né? E não só ser multado, né? A multa é o de menos. Correr o risco de causar um acidente e pessoas inocentes virem a falecer, né? Bom, continuando. Vamos agora lá para a página 65, o próximo pontinho que tem lá. Lá fala o seguinte, para quais valores de T a quantidade de miligramas de álcool no sangue é inferior a 30 miligramas por litro? Inferior significa menor. Então, o que eu quero? Eu quero que a quantidade, em função do tempo, seja inferior a 30, seja menor que 30. E o que é essa quantidade? É justamente isso aqui, ó. 240, que multiplica meio, elevado a 0,5t, tem que ser inferior a 30, menor que 30. Tá? E aí, eu vou passar o 240 para o segundo membro, dividindo, né? Da mesma forma. Eu tenho meio elevado a 0,5t, tem que ser menor que 30, dividido por 240. Cancelo os zeros. Meio elevado a 0,5t tem que ser menor que 3 sobre 24 é a fração 1/8. Transforma 1/8 na base meio. Meio elevado a 0,5t menor que meio elevado ao cubo. Pessoal, toda vez que a minha base for fracionária, fração entre 0 e 1, não basta ser fração, tem que ser fração que esteja entre 0 e 1, eu vou pegar os expoentes, depois que eu igualar a base, eu pego os expoentes, mas eu inverto a desigualdade. Então, atenção, toda vez que a minha base for entre 0 e 1, inverte a desigualdade. Tá? É esse caso. Então, 0,5t é maior que 3. T é maior que 3 dividido por 0,5. T tem que ser maior que 6 horas. Eu preciso de um tempo maior que 6 horas para que a quantidade de álcool no sangue seja inferior a 30. Tá? Então, atenção, bastante atenção. Toda vez que a sua base for um número entre 0 e 1, pode ser uma fração, pode ser um número decimal que esteja entre 0 e 1, você vai inverter a desigualdade, tá? Ronai, se não for fração entre 0 e 1, se for um número maior que 1, números maiores que 1, quando a base é maior que 1, você conserva a desigualdade, você não inverte, tá bom? Então vamos lá. Para responder a segunda pergunta, você resolveu uma inequação exponencial. A primeira pergunta que eu respondi era uma equação. Essa segunda é uma inequação, porque ela envolveu o sinal de menor, tá? Ou seja, uma inequação que apresenta a incógnita no expoente. Veja alguns exemplos de inequações exponenciais. Eu estou lá na página 65, tá, pessoal? 5 elevado a x maior que 125. 1/3 elevado a x mais 1 menor ou igual a 27. 0,5 elevado a 2x menos 3 maior ou igual a 0,25. 4 elevado a x mais 4 menor que 5 vezes 2 elevado a x. Todos esses são exemplos de inequações exponenciais. Tá? Bom, a resolução de uma inequação exponencial baseia-se no fato de que a função exponencial associada a ser crescente ou decrescente. Então ela se baseia nisso. Relembrando, se a função for crescente, o a maior que 1, eu conservo o sinal da desigualdade. Se a função for decrescente, entre 0 e 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Tá bom? Conserva sinal e inverte sinal, é isso que está falando aí. Bom, só lembrando uma coisa, toda vez que a função exponencial, toda vez que ela é crescente, né? O que nós temos numa função exponencial crescente? Nós temos o seguinte.
Relembrando aí para vocês, tá? A gente havia visto isso aqui na parte de explicação da função exponencial. Se ela é crescente, o meu gráfico é nesse sentido. Aí eu tenho, ó, um x1 ligado num y1. E aqui eu tenho um x2 ligado num y2. E aí, pessoal, x1 menor que x2. Isso implica num y1 menor que um y2. Quando isso acontece, ela é crescente. A maior que 1. Crescente. Nota que os dois sinais de desigualdade, que é esse e esse, eles estão para o mesmo sentido. Então, não inverte. Agora, quando eu tenho isso aqui, ó, função decrescente, tá? Aqui, ó, tá meu x1 ligado com o y1. Tenho meu x2 aqui ligado com o y2. Opa, o que aconteceu do lado de cá? O x1 é menor que o x2. Isso implicou um y1 maior que um y2. Como é que eu sei que x1 é menor que x2? Ele vem primeiro na reta, ordem crescente. Como é que eu sei que o y1 é maior que o y2? Ele está depois, ele está para cima dele. Ó. Por isso que ele é maior. Inverteu as desigualdades. Ó. Aí a base está entre 0 e 1. Inverte a desigualdade. Esse é o verdadeiro motivo, então, tá bom? Que na equação você precisa inverter a desigualdade, tá certo? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar as perguntinhas, tá bom? Qualquer dúvida, certinho? Pessoal, vamos nessa, vamos lá. Chegamos agora lá no pontinho no final da página 65, fala assim, ó, vamos agora resolver as seguintes inequações. Tem algumas aí pra gente resolver. Então vamos lá. Primeira inequação, letra A. 5 elevado a x maior ou igual a 625. Como é que eu resolvo? Igual às bases, né? 5 elevado a x é maior ou igual a 5 elevado a 4. Opa, não inverte a desigualdade porque a base é maior que 1. Bases iguais, pega os expoentes. 5x maior ou igual a 4. Essa é a solução da letra A. Tá bom? Vamos agora para a letra B. Lembrando que essa solução, a maioria das respostas de vestibular, ela aparece assim, ó. X pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 4. Tá? Sempre vem esse formato aqui. Na letra B eu tenho 1/7 elevado a x menos 2 menor que 1 sobre 343. Bom, pessoal, a fração 1 sobre 343 eu vou conseguir transformar ela em base 1/7. 1/7 elevado a x menos 2 menor que 1/7 elevado ao cubo. Dessa vez eu tenho base entre 0 e 1. Fração 1/7 é uma base que está entre 0 e 1. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Pego os expoentes, invertendo, é menor, passa a ser maior. Invertendo a desigualdade, maior que 3. Passa esse valor para cá, x tem que ser maior que 3 mais 2, x maior que 5. Pronto. A solução, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 5. Tá bom? Outra maneira de dar essa solução também, eu não comentei no anterior, mas vou comentar nesse. Seria isso, ó. Ou de 5 até mais infinito. Naquela linguagem de intervalos que nós aprendemos esse ano, tá? Isso aqui significa a mesma coisa que isso aqui. Tá? Colchetinho para fora, porque não tem igual. Se tivesse o igual aqui, o colchetinho era para dentro, tá bom?
Lembre-se disso, é sempre bom a gente dar uma revisada. Beleza? Bom, pessoal, continuando, vou lá para a página 66 agora, resolver o exercício número, a letra C, né? Na letra C, eu tenho aí também uma inequação. E a inequação é essa daqui, ó, letra C. 27 elevado a x mais 5 é menor ou igual a 243 elevado a x menos 1. Bom, não tem como eu transformar o 243 em base 27. Não tem jeito, tá? Mas tem como eu transformar o 27 e o 243 em base 3. E é isso que nós vamos fazer. Ó, 3 ao cubo elevado a x mais 5 menor ou igual 3 elevado a 5 elevado a x menos 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E aí, pessoal, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Distributivo aqui. Menor ou igual 3. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. Bases iguais, vou pegar os expoentes. Não inverto a desigualdade, porque a minha base é maior que 1. 3x mais 15, menor ou igual 5x menos 5. Passa esse cara para cá, né? Eu tenho 3x menos 5x, menor ou igual menos 5 menos 15. Passa esse cara para lá. Menos 2x, menor ou igual menos 20. Multiplica por menos 1. X maior ou igual, ó, 2x maior ou igual a 20. Outro caso que inverte a desigualdade é quando você tem que multiplicar por menos 1, tá? X maior ou igual a 20 dividido por 2, x maior ou igual a 10. Essa é a minha resposta. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 10. Então, atenção, se você vai multiplicar por menos 1, não esquece, inverte também a desigualdade, tá? Vamos lá para a próxima. Letra D. 0,25 elevado a 3x mais 4. Maior que 0,5 elevado a 2x menos 4. Bom, pessoal, o 0,25 é igual a 0,5 elevado ao quadrado. Então, eu vou conseguir transformar nas duas bases iguais. 0,5 ao quadrado elevado a 3x mais 4 maior que 0,5 elevado a 2x menos 4. Olha lá, ó, bases iguais. Vou aplicar a distributiva aqui, ó. Então vai ficar 0,5, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 4 dá 8. Maior que 0,5 elevado a 2x menos 4. Bom, as bases são iguais, eu vou pegar os expoentes, né? Lembrando que a base está entre 0 e 1, eu preciso inverter a desigualdade, é nesse momento. 6x mais 8 é menor que 2x menos 4. Passa esse cara para cá e esse cara para cá. 6x menos 2x, menor que menos 4 menos 8. 6x menos 2x dá 4x, menor que menos 4 menos 8 dá menos 12. X menor que menos 12 dividido por 4, x é menor que menos 3. Pronto. Solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3. Beleza? Os procedimentos são idênticos aos procedimentos de resolução de equação exponencial. Os mesmos procedimentos. O cuidado que a gente tem que tomar a mais é que na inequação tem hora que eu conservo a base, quando a base... Tem hora que eu conservo o sinal da desigualdade, quando a base é maior que 1. Tem hora que eu preciso inverter essa desigualdade, né?
quando a base for um número que está entre 0 e 1. Então fiquem sempre ligados a isso, sempre atentos a isso, tá bom? Finalizamos aí então até a letra D. Eu tenho o exercício 1, que é basicamente o que nós fizemos aqui na lousa, tá? Basicamente o que foi feito aqui. Então, eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês fazerem. A letra A, a letra B e a letra C. E eu vou enviar uma foto da resolução dele para vocês mais tarde, tá bom? Então, peço para que vocês façam a B e a C e mais tarde eu envio para vocês uma foto dessas resoluções para que vocês possam conferir esse exercício, tá certo? Vou agora para o exercício 2, que é um exercício um pouquinho mais complicado. Qual é o domínio de cada uma das funções a seguir? Então ele é um pouco mais complexo esse exercício, tá? Vamos analisar então essa questão do domínio de algumas funções. Tá joia? Bom, então vamos lá. Primeira função da número 3, letra A, ela fala assim, ó, y é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 elevado a x menos 243. Bom, o que é estudar o domínio? Estudar o domínio, toda vez que vocês ouvirem essa fala, ó, estudar o domínio de uma função, lembre-se do seguinte, é verificar quais os valores que eu posso colocar no lugar do x, tá? Ou não, eu posso colocar qualquer número. Cuidado, não pode. Nesse caso aqui eu tenho uma raiz no denominador. Raiz quadrada eu não posso ter número negativo dentro dela. Então, esse 3 elevado a x menos 243 obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Eu não posso ter número negativo dentro dessa raiz e nem pode ser zero dentro dessa raiz. Não pode ser zero, tá? Então, aquele 3 elevado a x menos 243 obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Por exemplo, quando eu posso substituir 2 no lugar do x, 3 elevado a 2, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 243 vai dar um número negativo. E aí eu jogo o número negativo dentro da raiz quadrada, não existe. Não tem resultado de raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Não existe. Então, eu quero que isso aqui que está dentro da raiz seja maior que zero. Quer dizer que 3 elevado a x tem que ser maior que 243. Não sei se vocês perceberam, mas eu caí numa inequação dessas que eu estava resolvendo. O único trabalho que eu tive foi fazer essa análise a mais. Tá? 3 elevado a x tem que ser maior que 3 elevado a 5. Portanto, o x tem que ser maior que 5. Cuidado, o x não pode ser 5. 3 elevado a 5 dá 243. 243 menos 243 dá zero. Eu não posso ter divisão por zero. A raiz de zero até existe. A raiz de zero é zero. Mas eu não posso ter divisão por zero. Aquela raiz está no denominador. Então são duas exigências para ela. Ela não pode ser zero, porque ela é denominador. E ela tem que ser maior que zero, porque é uma raiz quadrada. Tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos agora para a segunda situação, para a letra C, né? A letra C, eu tenho aqui, ó. Aliás, eu teria que ir para a letra B, né? Vou resolver a letra C primeiro, que eu já falei dela. A letra C, nós temos aqui y é igual a x ao quadrado mais 1 sobre raiz cúbica de 5 elevado a x menos 125. Ou na raiz cúbica pode ter de número negativo. Pode. Raiz cúbica eu não preciso preocupar. Eu posso ter raiz cúbica de número negativo. Exemplo, raiz cúbica de menos 8. Menos 2. Sem problema, eu tenho resultado. Tá? Mas não pode ser zero porque essa raiz está no denominador. Então eu vou escrever aqui que o 5 elevado a x menos 125 tem que ser diferente de zero. Quer dizer que 5 elevado a x tem que ser diferente de 125. 5 elevado a x tem que ser diferente de 5 ao cubo, quer dizer que x tem que ser diferente de 3.
X pode ser qualquer número real, só não pode ser o 3. Por quê? Porque o 3 vai zerar. Tá bom? Então olha só para vocês verem. De acordo com as obras que consideram o sinal diferente como inequação, isso aqui é uma inequação, uma desigualdade, tá? Não é equação. Então é uma desigualdade, se encaixa na inequação. Só que dessa vez eu usei o sinal de diferente, porque quando é raiz cúbica eu posso ter número negativo no denominador. Tá bom? Vamos agora para o terceiro, aliás, que é a segunda, letra B. Y é igual a raiz de 2 elevado a x menos 1 sobre raiz de 4 menos x. Então, dessa vez, nós temos duas raízes. Como é que vai ficar o procedimento? Atenção. Y é igual a raiz de 2 elevado a x menos 1 sobre raiz de 4 menos x. Bom, atenção pessoal, eu vou ter que analisar numerador e denominador. Eu tenho duas análises para fazer. E depois eu tenho que achar a intersecção entre essas duas análises. Nesse de cima, eu vou chamar de primeiro, vou chamar essa de segunda. Na primeira análise, o 2 elevado a x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero, ele é numerador. Então 2 elevado a x tem que ser maior ou igual a 1. 2 elevado a x tem que ser maior ou igual a 2 elevado a zero, porque 2 elevado a zero é 1. As bases são iguais, pega os expoentes. X maior ou igual a zero. Pronto. Resolvi o primeiro. Vou resolver o segundo. O meu denominador 4 menos x, ele tem que ser só maior que zero, ele não pode ser igual a zero. Lembra? Denominador, não existe divisão por zero. Então, 4 menos x, menos x tem que ser maior que menos 4. Opa, número negativo, inverte, multiplica por menos 1, inverte a desigualdade. X menor que 4. Pronto. Mas aí, pessoal, eu tenho dois resultados. E aí, com qual deles eu fico? Eu fico com x maior ou igual a zero ou eu fico com x menor que 4? Na verdade, você não vai ficar com nenhum dos dois, você vai ficar com os dois. Com a intersecção dos dois. Então é como se eu fizesse uma retinha aqui, colocasse bolinha cheia aqui no zero, daqui para frente até o final. É como se eu fizesse aqui uma outra reta para o segundo. Bolinha vazia, número 4, e marco aqui até o final. E na terceira reta eu faria a intersecção. A intersecção ela vai do 4, do 0, aliás, aqui é o 0, até o alinhamento do 4, com bolinha cheia no 0, com bolinha vazia no 4. E essa é a solução, então, do domínio, tá bom? Então, a minha resposta para esse exercício, para o domínio dele, é de 0 até 4, dessa forma. Ou maior ou igual a 0, menor que 4, dessa forma. Tá bom? Estudar o domínio, então, significa verificar quais valores eu posso substituir no lugar do x. Porque existem situações que se você substituir aquele valor no lugar do x, ou vai zerar denominador, ou vai jogar um número negativo dentro de raiz, e isso não pode, tá? Então, a número 2, o exercício 2 aí, que é um pouquinho mais pesado, são essas as resoluções, tá certo? Bom, eu já pedi para vocês aí resolverem um exercício número 1. Vou deixar também o exercício número 3 para vocês responderem. Para vocês responderem aí, resolverem essa através de uma desigualdade. Eu vou fazer uma leitura dele e vou dar só um início nele. Considere que em um lago de criação de peixes não há outra retirada além da evaporação natural, nem reposição de água durante certo período de seca. A quantidade de água do lago nesse período é descrita pela função volume, em função do tempo, é igual ao volume inicial vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes T. Sendo V0 a quantidade inicial de água no lago e VT a quantidade de água após T meses. Após quantos meses o volume de água do reservatório
será menos que a metade do volume inicial. Eu quero nesse exercício que o meu volume final seja menor que a metade do volume inicial. É isso que eu quero. Que meu volume final seja menor que a metade do volume inicial. E aí, o que eu faço? Esse VT aqui, na verdade, é essa fórmula aí que vocês têm aí, ó. V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t tem que ser menor que V0 dividido por 2. Qual é a dica que eu passo para vocês? Pega esse V0, passa para lá dividindo, tá? E aí vocês vão ter base meio aqui, porque vocês vão cancelar os V0, vai sobrar uma base meio. Acho que é base meio mesmo, é isso mesmo. Transforma a base meio em base 2, bases iguais pega os expoentes, você vai ter que multiplicar por menos 1 e inverter a desigualdade, tá bom? Então essa é a dica. O que eu estou deixando para vocês responderem, que à tarde eu vou enviar para vocês. Foto da resolução do exercício 1, letra A, B e C. Foto da resolução do exercício 3, que é esse que eu iniciei aqui, tá bom? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa aula de segunda-feira. Tchau, tchau.